pessoal, estamos ao vivo nos canais do Grupo 45 Minutos. Eu sou Celso Shigami e estou aqui com o Thiago Minhoca, nessa live que tem a direção do meu caro amigo Márcio Souza. Hoje, na nossa pauta, o empate, mas um empate com um sabor bastante amargo para o Fortaleza, apesar de o Fortaleza ter conseguido buscar o empate depois de tomar a virada. Inclusive com o imponderável ali do futebol, né, dando as caras no Castelão. E um jogo que encerrou uma 33ª rodada, que tem resultados encadeados a esse empate do Fortaleza, que fazem com que esse 2-2 tem um sabor ainda mais amargo do que o próprio roteiro da partida pode trazer. Então, meu caro Thiago Minhoca, vamos começar já a analisar aqui a história da partida, né, entre Fortaleza e Grêmio. Tem momentos em que a rodada, né, os resultados da rodada se impõem, a matemática acaba se impondo, e você, como estatístico, entende disso muito melhor do que eu, do peso que eu estou falando, até melhor do que eu. Mas, neste caso aqui, é algo que o roteiro da partida, por si só, ele merece que a gente traga a partida aqui para o primeiro plano. Então, Thiago Minhoca, vamos contar a história de como o Fortaleza abre o placar no Castelão, no comecinho do jogo, desenhando o melhor cenário possível, né, para jogar da forma como o Fortaleza se sente mais confortável, né? Como é que o Fortaleza cede o empate, né? Lembrando aí o início da carreira de Ronaldo Fenômeno, quando ainda era conhecido por Ronaldinho, né? Toma virada, consegue o empate com o imponderável, de certa forma, também aparecendo ali naquela jogada, e termina com esse 2-2. Então, Minhoca, queria que você contasse para mim a história de Fortaleza 2, Grêmio 2, para a gente abrir aqui esse programa que vai ser dividido em 3 partes. Primeiro a gente vai falar aqui do roteiro, da história do jogo, depois a gente vai falar da matemática e, por fim, a gente finaliza com a análise dos desempenhos individuais. Então, Minhoca, vamos começar, conforme planejado e prometido, com a história de Fortaleza 2, Grêmio 2, pela 33ª rodada da Série A. Pois é, fala Celso, galera que está acompanhando. Cara, o roteiro desse jogo, né, ele tem um contexto muito similar a vários jogos do Fortaleza esse ano, né? A gente está falando de uma equipe que vai criando uma narrativa de um rebaixamento, assim, cruel para o torcedor, né, primeiramente, né? Mas quando a gente pensa mesmo, boa parte do que o Fortaleza tem atravessado durante essa temporada 2025, eu diria que por mais que possa ter situações essas que dá para se falar, né, de que Fortaleza, por exemplo, hoje a arbitragem, aí só abrindo um parênteses aqui, acho que a arbitragem foi muito conivente, né, o Grêmio caía no chão e não dava amarelo, o Volpi também demorando para repor a bola e não dava amarelo e tudo mais. Então, assim, não foi a arbitragem que definiu isso. Por que eu tô trazendo esse ponto? Porque às vezes pode ter, né, tipo, teve um lance, daqui a pouco a gente pode até falar, depois eu entro especificamente no lance, teve uma reclamação de pênalti ali para o Fortaleza. Essa questão, ela só acontece se uma equipe, vamos lá, caso de Flamengo e Palmeiras, né, estão brigando na parte de cima da tabela. Questionado também já a arbitragem do campeonato. Aliás, o campeonato todo está sendo de reclamação. Só que o Fortaleza, pelo 3º jogo consecutivo, Celso, não só o 3º, né? Na verdade já vem aí 4 jogos consecutivos abrindo o placar. Então, desde o jogo do Flamengo, que foi aquela vitória fora da curva, que nunca tinha acontecido até então na temporada, né? A grande vitória, eu tinha destacado aqui, que o Fortaleza não teria uma vitória tão gigante na temporada como aquela. Poderia até ganhar o Clássico e tudo mais, mas por conta do enfrentamento, da qualidade de time, né? O Flamengo, obviamente, era o principal
time a se bater, e caso o Fortaleza consiga escapar, muita gente tinha falado do jogo do Flamengo. E aí, os 3 jogos seguintes, Celso, a grande questão é que o Fortaleza teve, na minha avaliação, totais condições de sair com um resultado positivo. Jogou melhor diante dos, tomou aquele gol do desvio. Acontece também no jogo do Ceará. Não, o gol é muito chorado, o gol é muito sofrido, pô, com bate e rebate, com aquele desvio lá, é muito sofrido. Não, exato, acaba sendo cruel, mas é que tá, né? O Fortaleza perdeu várias chances de fazer o 2-0. Colocou, não fez o 2-0, poderia, não estou dizendo resolvido o jogo, mas meio que estabelecido ali uma vantagem a ponto de não diminuir o placar e tomar um empate. No próprio jogo do Ceará, eu acho até que eu cheguei a falar, eu achei merecido o empate, porque de fato o Ceará foi melhor no segundo tempo, mas se você olha ali, uma bola que desvia, uma marcação ali em cima do Marcos Vitor, que o Lucero não fez. E aí volta para esse jogo agora do Grêmio, Celso. Quando eu trago esse jogo do Grêmio, me pareceu mais o Fortaleza antes do jogo do Flamengo do que o Fortaleza que tinha apresentado, até do jogo do Cruzeiro também, né? Do jogo do Cruzeiro, do jogo do Flamengo, do jogo do Santos e do jogo do Ceará. Porque nesses 4 jogos, eu entendia que o Fortaleza estava jogando de maneira inteligente. O fato de ter tomado o gol do Ceará... certo. Não, é sabendo ser inteligente, tipo, saber gastar tempo, saber prender bola, jogar a bola na perna do jogador para ganhar lateral. Então, todo o contexto de uma equipe que briga contra o rebaixamento tem que fazer. Só que tá, no jogo contra o Santos, perdeu a chance 2-0, velho. Isso comprou o castigo do gol que tomou, né? O gol cretino que acabou tomando. Contra o Ceará, a mesma coisa. Na bola que estava ali, o Marcos Vitor com liberdade, ninguém deu combate. 3 jogadores baixos do Fortaleza contra o melhor cabeceador do Ceará, acabou tomando empate. Hoje não. Hoje o Fortaleza cometeu erros gravíssimos a ponto de acontecer esse empate, mas mesmo assim, tinha condições ainda de sair com 3 pontos cometendo esses erros. E aí, elencando. O time que entrava dentro de campo, eu não achei nada interessante o que o Palermo fez. Imaginando que Herrera estava com a condição física mais abaixo, e lembrando, não vinha jogando bem, então, assim, até entendível, de fato, se perdesse a titularidade, como aconteceu. Lembrando, o Pochettino voltando. Perdeu aquele gol, assim, crucial, né? No Clássico Rei, podia ser o 2-0, né? Pro Fortaleza, deixaria... Eu vou já entrar nesse detalhe especificamente, né? Sim, no jogo passado, né? No jogo do Ceará. Isso, no jogo passado. Eu tava achando que E quando eu vi esse contexto de trazer o Crispim para o jogo, eu falei, pô, aí não dá, né? Porque o Pochettino, ele é um jogador que sabe cair pelos lados, mas ele não é um jogador para o jogo que Fortaleza vai necessitar, que é jogar fechado, jogar para aquilo que ele conseguiu, desde o jogo do Flamengo, estabelecer a dupla de volantes, que para mim foi até um dos pontos positivos que no Clássico também voltou a funcionar, porque é a sustentação da equipe, é o equilíbrio que eu sempre citava, ter o Pierre juntamente com o Sacha. Porque ali o Fortaleza não se perde, não se expõe, não tem problema. Tanto que quando voltou o Matheus Pereira, né, dessa lesão, para mim eu teria mantido. Né? Muita gente falou, não, dá para jogar os 3. Para mim, o time, eu sempre falei isso, o time tem que ser equilibrado. E para mim o Matheus Pereira era banco. Então, quando começa o jogo com 5 minutos, Fortaleza, marcação alta. O Grêmio tem problemas na saída de bola. O Cano entrega a bola no pé do Pochettino, que aciona o Barreiro, e o Barreiro faz o gol ali, tirando do Volpe, exatamente como deveria ser. Gol de centroavante em boa fase, como é o caso do Barreiro. Terceiro jogo seguido, que ele abre o placar para o Fortaleza no jogo. Tinha feito contra o Santos, tinha feito contra o Ceará. E agora na bola... já ajeitou com a categoria, bateu com a perna esquerda, bateu com a bola queimando a grama no pé direito, ali no cantinho, sem precisar, mais no jeito do que na força, assim, gol de centroavante em boa fase. E aí, eu acho que é onde entra um problema que o Fortaleza teve em parte da partida, que aí vou até pegar o lance, né, que eu vi muita gente questionando, criticando o Breno Lopes, que eu entendo a crítica, tá? Só para deixar claro. Mas eu acho que, por incrível que pareça, esse erro do Breno Lopes, para mim, foi fundamental, assim, seria determinante se, por acaso, o Fortaleza aproveitasse o escanteio logo na sequência. É uma jogada em que o Breno sai livre pela direita, tendo o Barreiro no meio sozinho. Muita gente falou, pô, era para ter tocado no Barreiro? Eu concordo, era para ter tocado no Barreiro.
Só que se ele toca no Barreiro e o Barreiro faz o gol, esse gol não ia ser validado. Só para deixar claro, o gol não ia ser validado. Por quê? Porque Eu no, não entendi. porque no replay, claramente, mas assim, foi muito assintoso o que o Barreiro fez com o zagueiro do Grêmio. Foi de fato um empurrão, tanto que o Grêmio reclamou. E aí, quase uma agressão, né? Como foi escanteio, tanto que o zagueiro do Grêmio ficou falando vá, vá, e não tinha como utilizar o vá. Uma falta ali que não podia ser utilizado, né, de toda forma, e aí teve o escanteio. Por isso que eu falei assim, foi bom para o Fortaleza ter gerado o escanteio. Agora seria bom se tivesse saído 2-0, porque se sai o gol na jogada que o Breno não tocou para o Barreiro, e ali teria saído o segundo gol, a jogada ia ser anulada, né, na minha avaliação, porque para mim foi uma falta bem clara. Entendi. A decisão correta era ter tocado para Isso, Barreiro, mas por concordo. conta do decorrer, né, do que Isso. aconteceu no decorrer de todo o desenvolvimento da jogada até ali, não teria valido. Sabe aquela situação, Celso, que geralmente você vê que, piche, cara, o cara tá impedido. É bom nem que saia gol agora, não. É bom ganhar um escanteio. E aí o Bandeira deixa seguir? É exatamente isso. Foi melhor para o Fortaleza o gol não ter sido validado e ter tido uma cobrança de escanteio. E, claro, se tivesse aproveitado, aí poderia fazer o 2-0, porque aquela chance especificamente, na minha avaliação, né, seria anulado, porque o Barreiro claramente fez a falta. Então, no começo do jogo, o Fortaleza estava bem, abriu o placar. Ele realmente ele parte muito livre ali da intermediária, né? Ele se livra do marcador ali na intermediária, dá um empurrão ali e parte em liberdade, né? Sim, sim. E aí aí vem o grave erro do jogo, né? O erro eu acho que foi um erro totalmente evitável, mesmo que a responsabilidade 99% é do Breno, tá? O goleiro do Fortaleza. Porque é uma bola que ele defende, o jogador fica lá atrás, você estava citando lá o gol do Ronaldinho, né? Do Ronaldo Fenômeno lá em 93, quando era só Ronaldo ainda. Ainda era Ronaldo. Porque era Ronaldo antes de ser Ronaldinho, para depois virar Ronaldinho. Isso, perfeito. E peraí, eu acho que talvez ele já fosse Ronaldinho ali, talvez. Não tenho certeza, não. Eu não tô lembrado, porque de fato ele sai Ronaldo, vai para o PSV, e aí eu acho que, não sei, na seleção ele vira Ronaldinho e tal, de toda forma. Enfim, né? Mas é um lance clássico em cima do goleiro do Bahia, qual é o nome? Tô ligado. Era um estrangeiro, né? Isso. Pô, muito clássico, chileno, se eu não me engano. Pô, me fugiu aqui, mas daqui a pouco vem. Mas é aquele lance lá, clássico, né? Não sei se é o do Rojas, não tenho certeza agora. Mas é aquele lance lá do Ronaldo no começo da carreira dele, em 93, né? Que o goleiro solta a bola no chão e ele aproveita e faz o gol, né? E aí Carlos Vinícius faz a mesma coisa, né? Aproveita a bobeira ali do Breno, né? E assim, foi uma jogada que é impossível a gente não remeter àquela jogada de Ronaldo Fenômeno, né? Exatamente. É o Rodolfo Rodrigues, o pessoal lembrou aqui, né? Rodolfo Rodrigues. Obrigado, pessoal. Rodolfo Rodrigues. Perfeito. Rodolfo Rodrigues, foi exatamente o goleiro que eu dei uma olhada aqui. Cara, vamos lá. Eu acho que esse lance é culpa, como eu falei, 99% do Breno, tá? Por um detalhe. Ele foi muito desatento, e aí foi uma coisa que eu tinha citado ao longo da rádio, né? Que o Fortaleza, o jogo do Flamengo, cara, é aquela coisa, não dá para repetir sempre o jogo do Flamengo. Por quê? Porque o nível de atenção era muito alto, cada detalhe. Só que um lance como esse, não é que é falta de atenção. Na verdade, é basicamente um blackout, né? Na cabeça do goleiro. Porque, diferentemente lá do gol do Ronaldo, né? De 93, o goleiro defende e solta a bola aqui do lado. E ele imagina que, enfim, nada vai acontecer. O Ronaldo vai lá rapidamente, toma a bola dele. Nessa não, a bola estava na posse do Breno. Estava nas mãos do Breno. E aí o Breno, que para mim é o grave erro dessa jogada, o Breno, só para deixar claro, principal culpado, tá? Botei 99%. O 1% que eu acho que poderia ser evitado essa situação na hora que o Breno está para repor a bola... Alguém devia ter gritado, né? Tem dois jogadores do Fortaleza vendo que o jogador do Grêmio tá vindo por trás. Olhando como um tá predador prestes a dar o bote, né? Exatamente. Nessa hora, você vai dizer, Breno, o cara tá atrás de ti, pô, avisa, pô, dá um grito. E aí é que tá. Essa desatenção, principalmente da do Breno, só para deixar claro, o Breno sabia que o jogador tinha passado, ele esqueceu que o cara tava lá atrás.
E aí nessa ele entrega essa bola e o Grêmio empata, assim, o Grêmio sem fazer muita coisa. Tudo bem que não tinha muito tempo de jogo ainda, né? Fortaleza tinha feito 1-0 e essa chance lá que, enfim, como a gente estava citando, o Breno Lopes podia ter tocado no Barreiro, né? Mas como a gente falou, um lance que ia ser possivelmente anulado. Então, quando acontece esse erro, aí é quando o Fortaleza joga a partida fora. Praticamente a partida fora. Porque o contexto do jogo era... E aí, claro, né, daqui a pouco a gente vai falar da questão matemática. Os seus principais adversários tropeçaram. O Inter abriu 2-0, cedeu empate para o Bahia. O Vitória empatou em casa. O Santos perdeu para o Flamengo. Ou seja, você chegava para esse jogo sabendo que numa quarta-feira, que vai ser essa próxima quarta-feira, você poderia estar fora do Z4, a depender só de você. Ganhasse o jogo do Grêmio e, obviamente, ganhasse fora de casa o Atlético Mineiro, mesmo sendo um jogo difícil. Mas você ia ter esse contexto, você ia ter esse cenário. Ganhar do Grêmio e dizer assim, caramba, venceu o Atlético Mineiro, eu coloco a cabeça para fora. E o Fortaleza, basicamente, com esse erro, porque assim, para mim esse erro, ele define parte do jogo, porque o que aconteceu logo após esse erro foi o Fortaleza não saber se ajustar psicologicamente e taticamente dentro de campo. Porque a partir desse erro, para mim, né, o Grêmio tem dois jogadores de muita qualidade no meio de campo, o Cuejá e o Arthur, jogadores que têm boa troca de passe, sabe dominar o jogo. O que era para o Fortaleza, eu achava até interessante, só que o Fortaleza já não conseguia ser essa equipe que marcava bem. Acho que boa parte, por conta dessa escolha tática que o Palermo definiu, com a escolha do Crispim, o time não dava proteção. Acho que até o Herrera conseguia ajudar em certa parte nesse fundamento, mesmo não tecnicamente bem. E aí é quando começa a acontecer, Celso, várias jogadas de contra-ataque do Grêmio. Várias jogadas de contra-ataque. O Fortaleza não conseguia mais chegar ao ataque com eficiência. Então, o Grêmio já estava desenhando esse segundo gol antes, porque aí o Fortaleza já estava perdido. O Fortaleza ia para o ataque de maneira desorganizada, muito passe errado, Pierre errou, Pochettino, que aliás, a jogada do segundo gol começa no lance que o Pochettino perde essa bola. Então, estava acontecendo erros que a gente não tinha visto nos últimos jogos. Erros de passe em demasia, jogador desconcentrado, bola passando sem ser a jogada mais coerente, tendo mais um jogador de meio de campo. Então, esse foi um erro grave do Fortaleza. Até sair a jogada do segundo gol, que o Pochettino perde, um contra-ataque, o Marlon passa, deixaram no 1 contra 1. O Brits falhou, claro, mas, queira ou não, né, deram essa possibilidade. Breno falhou de novo nesse lance. Hã? Você acha que Breno falhou de novo nesse lance não também? Acho. Breno, Até porque né? quando ele limpou ali a jogada, né, o cara saiu cara a cara ali. Já ficou muito na obrigação ali de sair em cima, no abafa, né? Sai ampliando o volume do corpo. Sim. Ali. Que a bola... Eu fiquei... É porque o primeiro lance deixa você muito desconfiado, né? Sim, depois você eu acho que até... o lance do primeiro gol, você fica muito desconfiado, assim. Eu acho até que o Breno vai cometer outras falhas até no segundo tempo, né? Que daqui a pouco eu vou elencar isso. Mas é isso. O 2-1 ali era merecido. O Fortaleza já não jogava bem, o Grêmio já tinha um contra-ataque melhor, e tudo que o Grêmio estava fazendo era o que o Fortaleza deveria estar fazendo, com a vantagem do placar. Por isso que eu digo, aquele erro do Breno, com a desatenção dos demais companheiros de não alertá-lo que tinha um jogador atrás, aquele erro ali fez o Grêmio jogar da maneira que o Fortaleza deveria estar jogando, com a vantagem no placar, o Grêmio em cima e você jogar na transição. Como o Fortaleza fez bem contra o Flamengo, como o Fortaleza fez bem em certa parte do jogo do Santos. Agora, claro, com as peças em campo não ideais. Então, o mínimo que o Fortaleza tinha que entregar era um primeiro tempo onde ele não tomaria o gol. E ele só tomou 2 gols, porque um ele deu e o outro é porque ele teve que mudar a maneira de jogar. Como ele estava em busca do resultado positivo, ele teve que se lançar e aí não fazer o jogo da transição. Consequência disso, no final do primeiro tempo, o time tentou ali na base do abafa algumas jogadas, não deu certo, e já vi que no intervalo, lá no estádio, ele já tinha separado 3 jogadores, em particular, né, comparado aos reservas, que era o Moisés, o Matheus Pereira e o Herrera, 3 jogadores que ele ia colocar. Eu até acho que o Herrera poderia ter sido abdicado, porque eu não consigo entender porque Palermo assim, não observa o quanto o Prior poderia ser um jogador mais útil nesse momento, já que o Herrera não está fazendo grandes jogos e o Pikachu muito menos. Então, eu acho que peca muito o Palermo em não entender as peças. E uma outra escolha que ele fez, vamos lá, eu não vou criticar completamente, tá? A ideia,
que ele pensou. De fato, se você está perdendo um jogo dentro de casa, você tem a obrigação de vencer, não faz sentido você ter Pierre e Lucas Sacha no jogo. Concordo, certo? Então, exatamente. trazer Matheus Pereira para dar mais qualidade de passe, para dar um passe longo de qualidade, ok. Só que eu acho que foi muito precipitado já fazer essas 3 trocas de imediato. Precisava virar... Eu já conversei com alguns profissionais do futebol, entre eles o professor Hélio dos Anjos, né? E sobre em off, nos bastidores da entrevista da gente, e ele falou realmente que esse aumento, né, para 5 mudanças, ele veio tarde demais. Desde o começo ficou muito claro que ele veio tarde demais, mas ao mesmo tempo se ficou muito claro que você mexer 3 peças, você corre o risco de você desfigurar demais o time, né? Deixar o time muito desfigurado em relação ao que ele estava acostumado a rotacionar até então dentro da partida, né? É porque eu acho que aí envolve muito um processo de evolução. Vamos lá, só para dar uma ideia. Quando ele traz o Crispim, junto com o Pochettino, são 2 meses, com mais de 2 volantes e só 2 homens de ataque, ele poderia ter feito 2 trocas sem precisar mudar na estrutura. Por exemplo, ele poderia ter colocado, de fato, o Prior, que tem uma dinâmica melhor para ir para o ataque, e, de fato, colocado o Moisés para sacar o Crispim. Você teria um jogador de dinâmica mais rápida, um jogador de força, como é o caso do Breno Lopes, o Moisés para puxar contra-ataque, o jogador de drible, e o Barreiro. Estava lá, a estrutura estava ok. Quando ele coloca 2 pontas, com mais o Barreiro, com mais o Breno Lopes, ficou um pouco desconfigurado para um time que precisava também de proteção, na minha avaliação. Então, nesse sentido, quando você coloca o Matheus Pereira, você perde um pouco essa proteção. Não à toa o Grêmio, principalmente ali, né, com o Arthur, que é um jogador, né, que tem uma qualidade de domínio de bola, de construção. Você precisava ter esse jogador que recuperasse essa bola rápido. E muito embora o Grêmio voltou mal do segundo tempo, só para deixar claro, o Fortaleza até teve nos primeiros minutos, inclusive até com o Matheus Pereira, algumas jogadas que eu achei um pouco exagerado, essa ideia dele querer chamar o jogo para si. Eu acho que esse foi um grande problema, escolher o Matheus Pereira naquela altura do jogo. Eu pensaria em colocar ele em algum momento, mas não naquela altura do jogo. Eu teria voltado com o Sacha, com o Pierre, esperado 10 minutos para ver se o time conseguir criar volume de jogo e, a depender do contexto, aí sim, arriscar tudo. Acabou dando certo. Porque, na minha avaliação, o Matheus Pereira cometeu alguns erros já no início. Teve jogadas em que ele estava com condição para jogar para o lado esquerdo, queria bater de fora da área, tentava fazer o cruzamento exagerado. Então, assim, ele não era a peça, na minha avaliação, para o início do segundo tempo. Para mim, era para um contexto de que, caso o Fortaleza empatasse, ou caso demorasse demais para empatar, conseguiria, com o Matheus Pereira, ser essa peça. Só que aí acontece a situação que faz o Fortaleza empatar. Uma falta, que na minha avaliação, tal qual o Breno tinha cometido uma falha ali do lado do Fortaleza, né, o goleiro do Fortaleza, para mim o Volpi, e aí eu posso falar com propriedade, porque vi muito marco bizarro na época de São Paulo. Esse ano mesmo, na Copa do Brasil, para quem não lembra, o Volpi tomou um gol no meio do gol, uma falta fraca, e ele não conseguiu defender. Então é um goleiro muito frágil, uma bola que, honestamente, eu não sei se o Matheus Pereira tentou o cruzamento, ou imaginando, eu acho que tem um jogador do Fortaleza que jogou com o Volpi. Não estou lembrado onde. Talvez ali ele jogar adiantado tem um reflexo péssimo. Aí vai virar aquele gol de Ronaldinho Gaúcho contra a Inglaterra. Vai depender do que o cara falar aí. Mas, de toda forma, por que eu estou dizendo isso? Eu acho até que o do Gaúcho ele é mais bonito, né? Porque ele é mais aberto, né? Um gol mais aberto. Faz uma curva, né? Ela faz uma curva e cai de trás de cima, né? Essa não. Essa, para mim, eu acho que o Volpi teve tempo. Eu acho que ele demorou, ele teve o tempo de reação muito lento. Ele dá um passo para frente, a bola está subindo, quando ele percebe a bola está caindo, é gol. Então, acho que ele vai claramente para a jogada. Ele apostou, ele foi no all-in, pronto, é isso. Ele foi no all-in, no cruzamento. E a bola foi no gol. Né? Foi isso que Volpi fez. Também acho. E a bola acabou tomando a direção do gol. E aí, como a gente falou, né? Vai depender do que o Matheus Pereira disser. Foi de propósito ou não, aí, mas Celso, é um golaço, independentemente disso. Exato. Assim, eu costumo, às vezes, gol dessa maneira
é um golaço meio que sem querer, então eu dou uma... Por exemplo, no disputa entre os gols mais bonitos do campeonato, nem Puskás, essas coisas que a galera... Porque é um gol meio aleatório, assim, né? Não é um gol bem pensado e tal. Mas, enfim, de toda forma, um belo gol. E aí, para mim, eu acho que é quando o Fortaleza perde a janela da possibilidade da virada. Porque na hora do 2-2, o estádio inflama, a torcida começa a apoiar, e aí é onde o Palermo não entende o que o jogo necessitava nessa situação. Ele não mexeu em nada, né, velho? Ele não altera a equipe logo depois. Porque é que tá. E aí é que falta essa leitura para ele. O Matheus Pereira já não tinha entrado bem. Ele fez o gol pelo contexto que foi essa falta inusitada que acabou entrando. Porque ele continuou a cometer erros. O Matheus Pereira, em bolas paradas, em bolas longas, desnecessárias, eram jogadas, Celso, porque o Grêmio também estava querendo sair daquela situação. Ele puxava o contra-ataque do Grêmio, e tinha hora que o Grêmio estava aberto, e errando passe, principalmente o Matheus Pereira, que ficou nessa coisa de tipo, deixa que eu vou resolver tudo, e ele ficou estragando inúmeras jogadas. Bola que chegava para ele, teve uma, por exemplo, no segundo tempo, quando já ficou naquele lá e cá, já depois dos 40 ali, 38 do segundo tempo, uma bola para o Breno. O estádio inteiro percebeu que era bola no Breno, que ele estava em condição. Ele foi fazer uma bola mais esticada, acho que foi para o Bareiro, na profundidade, e entregou a bola para o jogador do Grêmio. Então, assim, muitas jogadas erradas, em que ele não entendeu, e aí é onde entra o parênteses daquela situação que eu estava dizendo, da reclamação do Fortaleza. Teve uma jogada anterior, que na minha avaliação, a interpretação que eu tive, eu acho que o Kahneman, que é conhecido muito por ser um jogador desleal, né? Eu acho que ele deixa o braço no rosto do Ávila. Acho que o Ávila valorizou? Para mim, valorizou. Né? Tanto que fez ali como se fosse um desmaio e tudo mais. Mas, na minha avaliação, não era lance para expulsão. Acho que era um lance, de fato, faltoso. A bola estava em jogo e, para mim, o VAR deveria ter chamado o árbitro de campo para observar esse lance. Tem um braço no rosto do Ávila, não foi acidental na minha avaliação, até porque a gente conhecendo o Kahneman, na minha avaliação, ele faz um movimento adicional e acaba acertando. O VAR tá devendo uma para Kahneman, porra. Aí quem pagou o pato foi o Fortaleza. De toda forma, eu acho que ali foi um erro da arbitragem que deveria ter chamado. Não é, volto a falar, para mim não era lance para expulsão, mas para mim era lance para revisão no VAR. E ali Fortaleza, não estou nem dizendo que Fortaleza roubaram um gol do Fortaleza, não, roubaram uma chance de gol do Fortaleza, que poderia ser uma penalidade. E ali, lembrando, estava 2-1 ainda, né? Se eu não me engano, na jogada, estava 2-1 ainda, né? Então, só para voltar da retrospectiva correta, não estava 2-2. Então, dito isso, eu acho que o Palermo demorou para entender o contexto. Tanto que o time foi desgastando, eu acho, a impressão que eu tive, né? Eu não vi a coletiva dele, então posso estar falando que é uma bobagem. Acho que ele trocou o Pierre por cansaço, porque eu não teria sacado o Pierre. E eu falei, tanto que quando ele chama o Rossetto, eu falei, se vai chamar o Rossetto, que não vai mudar o jogo, é porque o Pierre deve estar cansado. E aí foi a troca convencional, volante por volante. Acho que o Fortaleza perdeu, sim, em termos de qualidade, até porque o Pierre é um jogador melhor. E aí, onde faltou essa leitura a mais? Ele poderia ter pensado em colocar um jogador mais ofensivo. Nesse contexto, sabe? Ter ousado um pouco mais, na minha avaliação. E uma que eu achei inadmissível. Quando bateu 30 do segundo tempo, Celso, eu comecei a falar na rádio. Não dá mais para o Bareiro jogar. E quando eu digo isso, não era nem porque ele não seria capaz de ajudar. Ele poderia ajudar. Só que ele já estava com 2 amarelos acumulados. Se ele tomasse o terceiro, que acabou tomando, é bom lembrar. Acabou tomando, exatamente. Ficaria suspenso do jogo contra o Atlético Mineiro. Então não fazia sentido. O Bareiro cansado e nervoso dentro de campo. Ele estava muito nervoso dentro de campo. E aí, nesse sentido, peca Palermo, porque, vamos lá, se ele tivesse feito as trocas que eu consideraria correta, e mesmo assim não ter dado certo, o empate aconteceu, você teria o Bareiro. O principal goleador do Fortaleza nos últimos jogos estaria disponível para um jogo importantíssimo fora de casa, para tentar recuperar o que você perdeu. Você fala que tipo, ele devia ter colocado Daverson antes. Isso, pronto. Não, esse era o ponto. Então, a partir dos 30 do segundo tempo, eu comecei a falar na rádio. Tem que colocar o Davidson, porque assim, Lucero não dá mais. Eu já tinha largado há muito tempo a mão do Lucero. E ele vinha insistindo. É só olhar o que aconteceu no Clássico Rei, que o Lucero ficou olhando o Marcos Vitor caminhar com a bola e não fez nenhuma ação. Então, o Davidson deveria ter entrado, porque ele teria o jogo aéreo. Só que na ideia do Palermo, era muito essa lógica de um treinador, tipo assim, preciso ganhar. O que é que preciso ganhar? Tira um voo de marcação. Não vou tirar Bareiro, né? Não vou tirar Bareiro. Que é aquela coisa, faz a troca convencional.
Não precisa fazer uma loucura, até porque o Breno, mesmo sem jogar tão bem assim, o Breno ainda é um jogador que tem uma finalização de fora da área interessante, é um jogador que sabe sair da área, é um jogador que pode fazer algo diferente. Quando ele coloca o Davidson ali no lugar do Breno Lopes, basicamente ele pensou o seguinte: vou colocar 2 centroavantes, bola, quem tiver aqui na intermediária pode chuveirar na área, que eu tenho 2 centroavantes. Poderia ter dado certo? Poderia ter dado certo. Só que o que mais aconteceu na reta final do jogo foram vários contra-ataques do Fortaleza e não tinha um jogador com lucidez para criar essa jogada. Uma rara jogada que o Fortaleza... Foi uma rara jogada, foi uma jogada meio falha do Fortaleza. Porque, claro, o Grêmio teve chance também de fazer o 3-2 e o Fortaleza teve, para mim, a principal bola para ganhar o jogo, que foi uma bola que foi no Davidson, que furou na tentativa de dar o passe e sai o Moisés, sabe assim, não era cara a cara, mas assim, com o corpo inteiro na frente, podendo, no mínimo, acertar a barra. No mínimo, acertar a barra. E ele tenta dar uma chapada no ângulo, sem sentido. Era uma bola rasteira, forte. Se o Volpe pegasse, mérito para o Volpe, mas não podia desperdiçar. Joga a bola para a caixinha, pô. Joga a bola então, para a assim, caixinha. não dá. O Fortaleza, ele vai desenhando esse rebaixamento para a Série B por momentos como esse, por uma falha do Breno, o goleiro, por uma falha do Moisés, um jogo como esse, como tinha sido diante do Santos aqui, um jogo que o Fortaleza perdia por 2-0, buscou empate, o Lucero perde um gol frente a frente com o Tem que goleiro. colocar a falha de Breno Lopes aí na decisão de não tocar para Bareiro, porque Não, mesmo concordando com você, eu não, acho sei, que é uma decisão errada e muito errada ali. Só lembrando, eu já concordei com essa situação, tá? Eu só acho que na prática isso não teria resolvido. Porque se ele dá o passe e sai o gol seria anulado. Não, concordo. Entendeu? Eu estou concordando com você também. Por que eu coloco especificamente mais na conta do Moisés? Porque o lance do Moisés não seria anulado. O Moisés saiu de frente para o gol. Ele, no mínimo, teria que ter acertado o gol. No mínimo. E eu falo isso porque teve outras jogadas que o Moisés exagerou demais no drible, deu mais um drible, o segundo, como aconteceu no jogo diante do Santos, que o Fortaleza estava empatando 1-1. O Moisés faz o primeiro drible e tenta dar um segundo drible e perde uma chance que o Brasão defende. Então, quando o time é displicente nesse sentido, volta a falar, o Breno Lopes cometeu sua falha? Cometeu. Mas falhas de fato, que seriam oportunidades, que seriam validadas, essas para mim são inadmissíveis. São inadmissíveis. E o Fortaleza deixou 2 pontos para uma equipe que tinha, dos 7 jogos pela frente, apenas 3 em casa. Celso, dos 6 jogos que restam, 4 serão fora de casa. 4 serão fora de casa. Para uma equipe que precisa fazer 13 pontos em 18 disputados, meu amigo, a situação, como eu já tinha antecipado aqui outras vezes, me parece de fato que não há jeito para o Fortaleza. Não há jeito para o Fortaleza. Porque, e aí, para encerrar, né, essa análise do jogo, hoje o problema do Fortaleza não foi jogar bem e não vencer. Foi não saber jogar o jogo. Foi não ter a devida atenção. Foi jogar tal qual tinha jogado diante do Vasco, diante do São Paulo em casa, com um jogador a mais e acabar saindo derrotado. Foi no jogo contra o Santos, na época do Vojvoda, você buscar um empate, ter a chance da virada e acabar saindo derrotado. Foi exatamente nos jogos com Paiva, como por exemplo o jogo do Grêmio, de não perceber que tinha um problema e não resolver essa situação. Então, todas essas questões que atravessaram os 90 minutos hoje na Arena Castelão foi quase que um retrospecto do Fortaleza em 2025, não só no Brasileirão, como em outras competições, como a eliminação para o Retrô, como a eliminação na Copa, na Libertadores, para o Vélez. Então, todas essas situações, a qual o Fortaleza atravessou hoje, é basicamente aí um retrato do que viveu ao longo de 2025. Foi o suco de 2025 aí, esse 2-2 com a equipe do Grêmio. Minhoca, conforme a gente tinha prometido, né, antes mesmo de a gente esmiuçar um pouco mais a análise desse jogo, a partir dos desempenhos individuais dos atletas, vamos falar sobre como essa inércia, vou colocar dessa forma, tá? Ali da parte de baixo da tabela, ela é, na prática, muito nociva, né, para a equipe do Fortaleza. E aí, quando eu estou falando inércia, eu estou falando dos resultados que você falou, né? De o Inter ter aberto 2-0 e ter cedido o empate para o Bahia, Vitória
ter empatado com o Botafogo, né? Porque mesmo sendo jogo no Barradão, acho que era um resultado completamente factível, né? Esse empate aí. Como é que a gente consegue dimensionar, né? O quão nocivo foi o fato de o Fortaleza não ter aproveitado as janelas que essa partida com o Grêmio ofereceu para que ele saísse com 3 pontos e não apenas um. Eu até comentei que na rádio que o Fortaleza, 2 rodadas atrás, Fortaleza estava a 5 pontos de sair do Z4. Aquele empate contra o Santos, que eu até muita gente falou assim, pô, dava para ter ganho, diminuiria a diferença, e eu falei assim, o empate não foi tão ruim, tá? Era para ter ganhado do Santos, tinha totais condições de ganhar do Santos. Eu até cheguei a falar naquele dia, o Fortaleza perdeu uma chance de encurtar o caminho contra o Santos. Beleza, mas tinha que ganhar o Clássico, aí empata o Clássico, você estava ganhando ali, faltava 7 minutos para acabar o jogo. Você perdeu a chance de dar moral, ou seja, você tinha, depois do jogo do Flamengo, um jogo que te deu ânimo, a chance de você encurtar o caminho, e no jogo do Ceará, a chance de você ganhar de novo essa moral que você tinha conseguido diante do Flamengo e começar a dizer, ei, podemos mais, podemos mais. Então, o próprio Marcelo Paes chegou a falar depois do jogo do Flamengo. Sigamos do Flamengo, conseguimos ganhar todo mundo. Só que é que está. A matemática não é essa. Não é pelo fato de você ter ganhado um jogo do Flamengo que faz que você ganhe de qualquer equipe. Até porque o Fortaleza conseguiu perder jogos também, né? Perdeu para o Vitória, por exemplo, no primeiro turno, então isso é capaz de perder também para mais equipes. Então, eu vejo que o grande problema que o Fortaleza não soube lidar logo após o empate contra o Santos foi como resolver a sua situação nos jogos seguintes. Esse jogo contra o Grêmio, o Fortaleza entrava em campo sabendo desses resultados, e quando eu digo isso, Celso, é muito mais numa ideia de olhar o campeonato do que a rodada. Porque essa rodada, agora, eu imaginei. Não, porque eu vi muito torcedor, às vezes assim, pô, o empate contra o Ceará deu uma morgada. Não tô, hoje deu 15 mil pessoas na Arena Castelão. Nem deu tanta gente assim. Tudo bem, o horário tarde e tal, complicado. Mas, quando eu olhei esse contexto do empate no Clássico, claro que com o sabor de derrota do Fortaleza, eu falei, a rodada seguinte é uma rodada de aproximação. É uma rodada de aproximação. Porque o Vitória vai ter um jogo difícil contra o Botafogo, que estava numa sequência sem ganhar, empatou, e o Santos ia pegar o Flamengo. E o Santos ainda vai pegar o Palmeiras e vai pegar o Mirassol. Então, eu olhava a matemática do Fortaleza, ainda secando esse Santos, e, ao mesmo tempo, o Vitória, que quando voltar da data FIFA, vai pegar o Palmeiras. Junta-se a isso o Internacional. Por que eu estou trazendo o Inter? O Inter vai ter um jogo contra o Ceará. O Ceará agora mais empolgado, podendo até brigar aí por Libertadores, né? Porque o 8º colocado pode ir e o Ceará hoje está 3. A vitória fora de casa sobre o Corinthians aí. Isso, já inclusive... vai ter um jogo em casa contra o Inter que não está jogando bola nenhuma e tal. Nenhuma. Então, assim, o Fortaleza poderia diminuir essa distância exatamente para 32 pontos, tendo todo esse contexto de que as equipes iriam somar poucos pontos. Claro que pode acontecer um resultado no estado, pode ser que o Santos... O Juventude ganhou hoje, fora de casa. Ganhou ontem, no caso, né? Do Vasco. Perdão, ganhou no sábado, né? Aquela coisa, claro que poderia acontecer do Inter bater o Ceará fora de casa, do Santos bater o Palmeiras, ou do Vitória ganhar fora de casa do Palmeiras e tal. Poderia acontecer esse cenário. Mas, assim, era uma chance pequena. Qual era a chance mais provável? Você ganha do Grêmio, e aí, velho, você vai jogar o jogo que você fez diante do Santos. O jogo que você fez diante do Cruzeiro fora de casa. Essas duas partidas, o Fortaleza teve chances, ou, no caso de ganhar do Santos, ou até mesmo pontuar diante do Cruzeiro. Então, o Fortaleza poderia ter colocado esse jogo, Celso, para o cara trabalhar no cenário e dizer o seguinte, ei, ganhamos do Grêmio e dá para tirar a zona de rebaixamento na próxima rodada, mesmo que o jogo seja difícil. Porque o Atlético Mineiro, ele conseguiu 2 vitórias, mas, por exemplo, ele estava tomando um 2-0 do Sport. Claro, depois... Mas assim... não era o Atlético, né? Não, eu sei. Não era o Galo. É porque o Atlético Mineiro, nesse momento, ele estava mais folgado. Seria pior se o Atlético Mineiro, no caso, o Atlético Mineiro, digamos, tivesse tropeçado contra o Sport e ter que jogar com o Fortaleza ainda pensando, ei, precisamos ainda ter cuidado com a zona de rebaixamento.
Só que deu uma relaxada o Atlético Mineiro. Claro que agora o Atlético Mineiro, como eu estava citando no caso do Ceará, ele olha, tipo assim, pô, agora eu tenho uma possibilidade de garantir a vaga na Libertadores via Brasileirão também. Ele olha para esse cenário. Então ele jogaria com Fortaleza também querendo. Só que o cara não ia dividir, o cara vai ter uma decisão daqui a 2 semanas da Sul-Americana. Então, pode ser que ele pense, como eles pensaram, né, no jogo contra o Sport, poupar uma ou outra peça. Então, nesse sentido, o Fortaleza poderia ir para esse cenário do jogo da quarta-feira, imaginando essa possibilidade. Agora, sem o resultado positivo diante do Grêmio, Celso, o que antes eu considerava 3 vitórias em casa, Grêmio, Atlético Mineiro e Corinthians, com mais uma vitória fora de casa, talvez um empate ali, e quem sabe até com a possibilidade de ganhar do Bragantino. Agora, nesse momento, o Fortaleza, além de ter que ganhar os 2 jogos em casa, para quem está acompanhando na tela, Atlético Mineiro e Corinthians, ele vai ter que ganhar 2 partidas fora. Só que o Fortaleza agora vai para uma sequência de 3 jogos fora. Lembrando, é de uma semana para outra. Joga quarta contra o Atlético Mineiro, passa uma semana na quinta-feira, que até é o feriado, né, da Consciência Negra, se não me engano, contra o Bahia, que é o melhor mandante do campeonato. Esse é um jogo extremamente difícil para o Fortaleza, que é o jogo que seria o descarte para o Fortaleza, ou bônus para o Fortaleza, já que muito complicado, e tentar fazer um resultado ali para pontuar diante do Bragantino. Porque agora, nesse momento, é tentar ganhar fora de casa do Atlético Mineiro para tentar ganhar fora de casa do Bragantino. Porque o do Bahia, eu não considero o Fortaleza fazendo esses 3 pontos. E aí é que tá. Antes eu imaginava 4 pontos nesses 3 jogos fora de casa, para uma equipe que deixou escapar 2, vai ter que somar 6 pontos. Então, nesse exato momento, e aí, lembrando, tem que fazer 6 para depois, quando voltar para casa, fazer mais 6 contra o Atlético Mineiro e contra o Corinthians de novo. Então, começou uma coisa que era muito difícil, se tornou mais difícil ainda. Então, Fortaleza desperdiçou demais. Lembrando, aí estão 5 jogos. O último jogo do Fortaleza é fora de casa contra o Botafogo, que a gente não sabe qual situação vai estar até o final do campeonato. Mas o cenário que o Fortaleza acabou se colocando, perdendo esses 2 pontos fora de casa, foi não ver os times caóticos ali acima dele, tendo uma queda de rendimento e ele aproveitar para aproximar. Então, assim, foi um desperdício muito grande hoje que o Fortaleza fez. Eu sei que tem muita gente, não, o grande jogo de desastre foi o jogo do Ceará. Eu não acho. Eu acho que o jogo de desastre hoje foi o jogo do Grêmio, porque eu acho que o Fortaleza teria um contexto de buscar esse algo fora de casa. Sendo 6 jogos, 4 fora de casa, o Fortaleza, eu acho muito difícil que vai escapar, Celso. O do Ceará machucou muito, pô. Do jeito que foi ali, o último lance do jogo, é muito cruel. É muito cruel. Mas, enfim, tá feita aí, tá paga, tá? A nossa promessa de fazer também uma análise matemática, né? Já que está finalizada a 33ª rodada, né? E agora só tem 3 partidas, né? De jogos atrasados. Acho que só isso, né? Isso. E vai acontecer quarta-feira, né? Galo e Fortaleza. E no sábado, que é Sport Flamengo e Santos e Palmeiras, né? Santos e Palmeiras. Esquece. O jogo lá. Esquece isso aí, pô. Deixa isso falar. Só um detalhe a mais, que aí tentar ser aqui Fire do Fire, né? Fazer aqui um momento Fred Figueroa bem Fire aqui. Melhor cenário para o Fortaleza, ainda nesse contexto, tá? Tentar ganhar fora de casa, obrigação ganhar essa partida fora de casa. E assim como era obrigação ganhar do Ceará, era obrigação ganhar do Santos, obrigação ganhar do Grêmio, e foram 3 empates. Então, caso ele confirme a vitória contra o Atlético Mineiro, eu ainda acho difícil que vai acontecer, moralmente para o Fortaleza, e ainda perder Bareiro, perder Brits e perder Matheus Pereira, né? Perdeu 3 jogadores, por isso que foi tão nocivo a partida hoje, porque não é só deixar escapar 2 pontos, é perder 3 jogadores. Porque o Brits, ok, todo mundo já sabia que não ia jogar, mas perder 2 peças importantes, principalmente o goleador da equipe atual, é muito complicado. Então, assim, caso isso aconteça, se o Fortaleza conseguir o milagre de ganhar do Atlético Mineiro fora de casa, que eu acho até possível, tá? Só não acho que o Fortaleza, moralmente, nesse momento, se colocou para esse patamar. Mas caso isso aconteça, para mim, o Santos não ganhar do Palmeiras... Ganhar do Flamengo é muito mais difícil, digo logo. Exato. Mas, assim, esse jogo, o Santos não pontuar contra o Palmeiras e chegar até o jogo do Mirassol, porque aí o Santos fica com 33 pontos. 33. Segue a matemática, 33. Fortaleza, se ganhar, ele vai a 33 e ele passará o Santos por conta do saldo de gols, certo? E aí o Fortaleza vai pegar o Bahia, mesmo que perdendo o jogo, ele vai ficar também com 33,
podendo negociar ali um empate, quer dizer, negociar não, porque tá bem difícil negociar empate com o Bahia fora de casa. E o Vitória, como pega o Palmeiras na retomada, possivelmente vai perder, e claro, tem que secar. Então o Vitória pararia em 35. E claro, o Internacional perder para o Ceará, que ficaria com 37. Ou seja, nesse cenário do Fortaleza, ganhando o Atlético Mineiro, mesmo perdendo para o Bahia, ia ficar com 33, Santos 33, Vitória 35 e o Inter 37. Você está contando que o Santos perde do Palmeiras aí nesse jogo. Tem que perder para o Palmeiras e para o Mirassol. Essa é a matemática. Tá, certo? tá. Claro. Dois jogos em casa, tá? Exato. Ainda que contra equipes. O Mirassol é em casa, né? Eu acho que são 2 jogos em casa. Mas ainda que contra duas equipes assim. Em casa, da parte de cima da tabela. E assim, porra, o Mirassol ganha de todo mundo fora de casa também, velho. Não é como se fosse. Não, eu até acho pontuável. Ali, um ponto. Ou até fazer 3 pontos mesmo, né? O Mirassol perdeu recentemente aí pro Fluminense, né? Fora de casa. Mas assim, enfim, tô pegando aqui sendo Fire do Fire. Por que eu tô dizendo isso? Porque nessa condição vai ter o jogo Inter e Santos. O Inter com 37, o Santos com 33. O Inter precisando muito ganhar desse jogo. Jogo no Beira-Rio. E se o Inter perder esse jogo, aí o Fortaleza pegaria o Bragantino, podendo pontuar, ou seja, podendo chegar a 34 ou até mesmo a 36 pontos. E se o Inter perder para o Santos, ficaria com 37, com o Santos também indo para 36. E o Vitória, que teria depois, logo na sequência, o Sport, que aí seria bem pontuável. Mas, de toda forma, você tem 2 equipes em colapso, ou o Inter ou o Santos. Então, assim, porque o Santos, se zerar, o máximo que o Santos pode chegar é a 42, se ele perder para o Internacional. Exato. Dado que ele perde para Palmeiras e para Mirassol. Então, 42 pontos. E aí, claro, teria que ter uma sequência muito negativa do Santos. Acho muito difícil. Acho que o Santos, pelo menos, vai fazer um ponto aí, né? Que aí poderia fazer 43. Porque esses 3 jogos finais, que é o Sport em casa, acho bem possível fazer. Bem possível, não. É muito provável fazer 3 pontos. O jogo fora de casa contra o Juventude pode ser um jogo onde o Juventude já está rebaixado. E o do Cruzeiro para o Santos, eu acho que é um jogo onde o Cruzeiro pode poupar para a Copa do Brasil, já pensando na Copa do Brasil, e ele já garantido ali na fase de Libertadores. O Inter tem uma tabela também que eu considero difícil, né? Porque depois do Santos pega Vasco e São Paulo fora de casa, acho que pode somar no máximo um ponto, e termina com o Bragantino em casa. Então, eu acho que é capaz. Esse aí é jogo para 3 pontos. Eu acho que o Inter é capaz de fazer uns 43 pontos no mínimo, sabe? No mínimo, teria que realmente... Só para a gente não deixar passar, essa vitória do Juventude sobre o Vasco fora de casa no sábado, como é que Vamos mexe lá. aí? Episodicamente, ela é ruim, mas aí é que tá. Para uma equipe que luta contra o rebaixamento, se você terminar atrás do Juventude, o problema é seu já, né? Porque, tipo assim, aí, você tá atrás do Juventude. Se você tá atrás do Juventude, então você tá rebaixado. Então, se o Juventude escapar, é porque tem mais gente competente do que o Juventude, só para deixar claro. Mas eu não considero o Juventude o campeonato do Fortaleza. O Fortaleza tem que mirar Vitória, Santos e Internacional. São essas 3 equipes. E aí é que tá. Ele tem a obrigação de terminar na frente do Juventude. Como eu falei, se ele ficar atrás do Juventude é porque ele vai estar rebaixado, na minha avaliação. O Juventude joga nada, né? Não, porque ele ganhou o jogo do Sport, que é aquele jogo que você faz hoje, você está fazendo 3 pontos. E, no caso, o jogo do Vasco, esse sim foi um resultado inusitado. Mas eu quero ver o Juventude, de fato, aqui veio mostrando daqui para frente. Acho que é capaz de escapar? Pode escapar. Agora, porque também tem muita gente jogando mal, né? Santos, Inter e tal. Mas eu ainda vejo que o Fortaleza, se tivesse vencido hoje o Grêmio, teria mais capacidade do que o Juventude, né? De ficar à frente do Juventude. Agora, com esse empate, volta de novo, Fortaleza está no patamar ali do Juventude, né? Pode até terminar atrás. Então, esse é o cenário. É continuar secando muito, fazer um milagre aí de tentar somar 2 vitórias fora de casa, porque se o Fortaleza vencer esses 2 jogos, né? Ele vai a 36 pontos. E aí, naquele cenário, do Inter perdendo para o Santos, ficando com 37, ou do Santos perdendo o jogo para o Inter e continuando com 33, o Santos só chegando no máximo a 42, o Fortaleza com 36 pontos, ele precisaria de 7, tendo 2 jogos em casa e possivelmente tentando pontuar contra o Botafogo na última rodada para garantir a permanência. Então, essa para mim seria um cenário bem provável para o Fortaleza escapar, claro, né? Ainda tem o Vitória também para secar, né? E o Vitória teria uma tabela
média, eu diria, né? Porque envolve Bragantino fora, Mirassol em casa. Vitória tem Bragantino fora, tem Bragantino. Não, primeiro é Palmeiras fora, depois Sport fora, Mirassol em casa, Bragantino fora e fecha com São Paulo em casa. Acho que dá para fazer uns 7 pontos também, o Vitória, assim, olhando pela lógica do Fortaleza, né? Teria que fazer 7, que aí também faria 42, e o Fortaleza... O Palmeiras não é o penúltimo jogo do Vitória, não? Não, trocou. Trocou. O Palmeiras vai ser verdade, o jogo da volta. O do Bragantino é que vai ser na 37ª rodada por conta da tabela aí da Libertadores e da Sul-Americana, e por isso teve que trocar. Tinha esquecido desse detalhe, Minhoca. Você está certíssimo. Deixou mais difícil ainda. Muito bem. Minhoca, então, colocado aí um ponto final na parte matemática, talvez ainda só sendo um pouquinho mais, contribuindo aí um pouquinho mais com a sua visão fire aí em relação ao Fortaleza, diria que o futebol está ajudando, de certa forma, né? O Fortaleza de Palermo é realmente um time mais competitivo e, assim, contar com um centroavante, ainda que não seja o caso aí para o jogo contra o Atlético Mineiro, mas contar com o centroavante na fase que o Barreiro está vivendo pode fazer muita diferença aí nessa reta final em favor do tricolor do PC. Agora, meu caro Márcio Souza, o diretor aqui da nossa live, pode trazer o nosso campinho que vem aí com o oferecimento dos nossos amigos do Village Porto de Galinhas. Se você não conhece Porto de Galinhas, saiba, por exemplo, que Porto de Galinhas acaba sendo um ponto turístico, assim, imensamente maior do que o próprio Recife, né? Pelo menos em relação à quantidade de hóspedes que vão para... de ocupação de leitos. É isso que eu estou querendo falar. O Recife acaba sendo um passeio, tá? Para quem vem a Porto de Galinhas. E você precisa conhecer o motivo pelo qual Porto de Galinhas se torna esse ponto turístico tão interessante e tão movimentado. Bem pertinho do aeroporto do Recife, com via duplicada do começo até o fim, com vias pedagiadas aí para você que quer acelerar ainda mais a sua chegada ao paraíso de Porto de Galinhas, e lá você pode aproveitar o paraíso dentro do paraíso, que é o nosso querido Village Porto de Galinhas, onde você vai encontrar isso aí e muito mais que você está vendo na nossa tela, tá? O Village Porto de Galinhas tem o compromisso aí com a experiência mais agradável possível para que você e as pessoas que você ama, com quem você quer estar junto aí num lugar como o Village, tenham a melhor experiência possível, a experiência mais inesquecível possível, porque todo mundo que trabalha lá no Village tem a exata dimensão do que significa, né, para você e para as pessoas que você ama, estar lá, né, vivendo aquilo ali, no meio da nossa correria, do nosso dia a dia, da nossa batalha, todo mundo, né, com suas lutas, né, e você, de vez em quando, merece ter uma pausa, e quando você for planejar suas próximas férias, sugiro que você considere aí o Village Porto de Galinhas, esse lugar absolutamente paradisíaco dentro do paraíso de Porto de Galinhas. Um abraço aos nossos queridos amigos lá do Village, inclusive, super recomendo que você siga as redes sociais do Village, Hotel Village Porto, lá no Instagram, para você ficar por dentro de absolutamente toda a programação lá do Village. É isso, meu caro Márcio. Vamos agora voltar para a dura realidade, sair do paraíso e voltar aqui para a dura realidade do Fortaleza nessa via crucis aí durante a Série A de 2025. Vamos começar analisando o goleiro Breno, que
acaba que é protagonista de um desses lances que entram para a história, né? Um desses lances que vão viralizar aí em muitos perfis especializados em futebol, mundo afora, porque a gente vê muito pouco, né? É algo que não é inédito, mas que certamente a gente vê muito pouco. E Breno foi extremamente infeliz e simplesmente jogou, né, por terra a enorme vantagem que o Fortaleza havia construído ali com o gol de Barreiro no comecinho da partida. Então, imagino que a nota de Breno não deva ser muito alta, Minhoca. Não, vai ser bem baixa, né? Vai ser o vermelho, de fato, até porque não é só pelo o erro grave que ele cometeu, né? Para mim, ele é o principal culpado, né, do gol estúpido que o Fortaleza toma ali, né, abrindo o placar com 5 minutos e praticamente já cedendo empate logo na sequência. Teve duas bolas no segundo tempo que foram bem fáceis dele encaixar, sabe? Bolas que foram desviadas e ele poderia ter pegado essa bola e continuado a jogada e deixou a bola sair para escanteio nas duas vezes. Fez até uma defesa importante, teve uma chance do Grêmio real ali de fazer o 3-2 e ele fez até uma defesa boa, mas assim, tá muito na conta do Breno também. O resultado de hoje, ele foi muito importante, como eu já tinha citado outras vezes. É para mim ainda o melhor goleiro do Fortaleza, só para deixar claro. Vejo um bom goleiro para o futuro do Fortaleza. Mas hoje, quando ele enfrentou o ex-clube, assim, foi muito desastroso, muito inseguro e tal. Então, uma noite muito ruim do goleiro tricolor cearense e fica essa análise mais negativa aí para ele. A dupla de zaga Brits e Gaston Ávila, como você analisa esses dois? Para mim, os dois jogaram bem. O Brits, por exemplo, levou o drible, né, naquela situação. Vai até para o razoável, né? Porque eu acho que teve O mérito. corte é muito seco, pô. É um corte É, muito seco. é. Mas eu acho que boa parte do jogo ele conseguiu recuperar a bola, distribuiu bem o jogo. Não acho que ele foi, sabe assim, danoso. A jogada do gol, queira ou não, foi um drible que ele tomou. E aí, claro, pesa contra ele, assim. Eu acho que ele fez uma partida boa, mas fica para esse razoável aí por conta da jogada do gol, né? Mas aí eu também vou botar mérito também para o Marlon, que fez o drible ali muito bem feito. O Ávila, para mim, pode colocar um bem para ele. Vem jogando muito bem, aliás, o zagueiro argentino. Concordo. Desde o jogo do Flamengo. Teve uma bola no segundo tempo ali que também o Grêmio quase tinha feito 3-2, ele cortando bola e lançando bola e criando jogada por dentro. Se tornou hoje o principal zagueiro do Fortaleza. Ainda é um zagueiro bastante estabanado, então, assim, já antecipando aqui, se por acaso ele cometer um erro em algum jogo futuro aqui, saiba que Ávila é exatamente esse jogador. Muito bom tecnicamente, voluntarioso, luta bastante, mas às vezes se perde. E não foi no jogo de hoje, né? Hoje ele jogou bem mesmo. Foi um dos melhores jogadores do Fortaleza dentro de campo. Então, concorrente aí a melhor em campo, por enquanto, o zagueiro Gaston Ávila. Vamos agora analisar os dois laterais, Mancuso e Bruno Pacheco. Um mesmo nível, um acima do outro? Como é que você viu os dois laterais aí do Tricolor? O Mancuso participou um pouco mais da criação em algumas jogadas. Acho que o Mancuso está faltando mais essa presença diária dele, como ele fez em alguns momentos, né? No começo ali com o Palermo, estava sendo um jogador bem importante. Vou colocar um razoável para ele. Era um razoável para bem, mas vou ficar mais para o razoável. E dá para falar a mesma coisa do Bruno Pacheco, né? Os dois vão ganhar esse amarelo aí de uma partida ok, nada de muitos elogios. Também não acho que foi desastroso. O Pacheco, por exemplo, fez uma partida em determinado momento até interessante, participou de jogadas ofensivas. Acho que algumas vezes o que pecou mais foram os companheiros que não passaram a bola para ele em algumas boas oportunidades. Defensivamente, não acho que. Não posso estar sendo injusto aqui, mas não lembro nenhuma falha dele. Também não lembro de uma jogada tão assim específica, mas para mim foram dois jogadores que jogaram ali o razoável deles. Então vai ficar nesse meio termo aí. Muito bem, então razoável para os dois laterais do Fortaleza. Agora a gente vai com o setor de criação ali, com Lucas Sacha. Vamos começar com Lucas Sacha e com o Pierre, né? Que aí a gente fala um pouco mais da proteção ali e depois a gente vai seguindo. O Sacha não esteve bem no jogo, vai ganhar o laranja. Ele tem um jogo ruim, né? Jogo ruim aí, não é o vermelho não, mas é o jogo ruim. O Sacha fez um jogo
que até eu sempre acho a movimentação do Sacha, eu acho muito boa, assim. Ele tem uma jogada no primeiro tempo que ele tá na esquerda, se movimenta, dá o passe. Quando você vê que o Fortaleza vai girar a bola, ele já tá do lado direito, então ele tem uma movimentação muito boa, que aí é o que falta, né, pro Matheus Pereira, muitas vezes, que o Matheus Pereira é um jogador de dinâmica mais lenta, de passe, de característica de passe longo. Então o Sacha, né, se fosse mais técnico e tal, poderia ter continuado dentro de campo, mas não jogou bem e o jogo já não pedia muita característica dele. Então, para mim, foi um jogo mais abaixo do volante do Fortaleza. Já o Pierre fez um bom jogo, considero também, ele foi um dos destaques, cansou no final, na minha avaliação, talvez até por isso que acabou saindo. Cometeu um grave erro também no primeiro tempo, né? Acho que até por isso. Mas eu acho que ele ajudou muito na construção. Vai ganhar o bem também, tal qual o Ávila. Foi abaixo do Ávila, na minha avaliação, tá? Porque ele recuperou muita bola ali na defesa, ajudou em algumas jogadas. Algumas jogadas por dentro também ele trabalhou bem. Acho que, no geral, acabou colaborando, sim. Tem um fator um pouco mais positivo do que para razoável. Bem, então, portanto, para Pierre, mas com a ressalva de que, por enquanto, Gastão Ávila segue sendo o melhor em campo até aqui na nossa avaliação. Seguindo agora, ainda com o meio campo do Fortaleza, vamos falar de Crispim e de Pochettino. Como é que você viu a participação dos dois aí? Os dois eu não achei tão bem. Apesar do Pochettino ter dado passe para o Barreiro, né, para abrir o placar, ele foi muito esperto. O Pochettino errou umas jogadas bizarras. Por exemplo, a jogada do segundo gol do Grêmio é uma falha dele. Teve uma no primeiro tempo que a bola veio no pé dele, ele tentou tocar de primeira, a bola saiu para a lateral. Então, assim, muita tomada de decisão, né? Depois da jogada que ele acerta, o passe rápido ali para o Barreiro, muita jogada errada. O Pochettino até eu acho que ele é mais equilibrado. O Crispim, para mim, eu achei um grave erro, assim, porque para um jogo dessa necessidade, eu não iria de Crispim. Eu pensaria para um segundo tempo, como ele fez diante no clássico ali, para segurar a vantagem. Eu gostei mais do Crispim quando ele entrou no clássico, quando eu estava na vantagem no jogo da quinta-feira. Então, dito isso, para mim, um jogo ruim para o Pochettino, e no Crispim eu vou pesar mais a cor. Para mim, ele foi muito mal. O Crispim, ele tem uma dinâmica de ser muito um jogador sem muita ousadia, sabe? Em termos de passe, ele tentou bater, foi a primeira finalização do jogo foi dele, um chute fraco ali, muito fácil, que o Volpe defendeu, e uma batida muito fraca. Eu vi parte do treinamento de finalização dos dois, o Crispim não está finalizando bem, por isso que eu acho que começar com ele não faz sentido. Para quem precisa de gol, o Crispim não é bem essa peça. Então, o Crispim é em vermelho, Pochettino laranja. Então, meu querido Márcio, pode dar-lhe aí a carimbada. Muito mal para Lucas Crispim e mal para Pochettino. Vamos fechar aqui os titulares falando dos nomes de frente do Fortaleza, Breno Lopes e Barreiro. Lembrando que eu e Minhoca já concordamos, tá? Em relação àquele lance ali de Breno Lopes, enquanto o jogo ainda estava 1-0. Concordamos que o que Breno Lopes deveria ter feito era o passe para Barreiro, que estava absolutamente livre, né? E em condições, muito melhores condições que ele. Porém, né, concordamos que Barreiro só estava completamente livre, porque no início da jogada ele cometeu falta no marcador, e que, portanto, se Breno Lopes tivesse feito a coisa certa e dado o passe para Barreiro, a jogada seria anulada. Dito isso, qual o conceito para Breno Lopes e para Barreiro, meu caro Mion? Vamos lá, e aí é muito bom você trazer essa questão, Fred, porque eu vi que muito torcedor falou assim, tem que dar vermelho para o Breno Lopes. Fred machucou, a única coisa que machucou foi o Fred. E aí, eu estava vendo muito gente cobrando, tem que avaliar o Breno Lopes da maneira mais negativa possível. Um jogo que foi lá por volta dos 10, 15 minutos. Beleza, seria um 2-0. Volto a falar. Não acho que o gol ia ser validado. Mesmo considerando que o erro do Breno Lopes. Mas, se a gente está dizendo que o Pierre cometeu uma falha numa saída de bola, que o Grêmio também não aproveitou o gol, a gente também não pode, nesse momento, estar pesando tudo nas costas do Breno Lopes, né? Por conta dessa jogada, certo? Só para deixar claro. Então, por esse motivo, eu vou colocar um razoável para o Breno Lopes. Não acho que esse lance é o lance que está rebaixando o Fortaleza,
Porque se eu vou falar isso, eu vou falar que o Lucero foi nocivo pra caramba no jogo, como eu até citei, né? Mas assim, porque senão vai ficar sendo um engenheiro de obra pronta, né? Se faz pra... O Fortaleza teve jogos que chegou a abrir uma boa vantagem e deixou hoje mesmo, né? Tava lá tomando a virada. Poderia ser 2-0 e o que é que ia acontecer? Talvez o Breno tomando o gol e depois o Fortaleza tomando ali um empate, né? Nada garante que o 2-0 de ia alguma fazer outra forma, né? Por algum outro roteiro, né? A gente não tem certeza de nada. Era começo do jogo. O Breno cometeu um grave erro de não soltar aquela bola. Mas como a gente já falou diversas vezes, uma jogada que eu acho que ia ser invalidada. De toda forma, o Breno chamou o jogo muitas vezes, tentou construir algumas jogadas, longe de estar inspirado em muitos momentos. Acho que faltou muito essa finalização, já falei diversas vezes. O Breno muitas vezes tem que fazer a jogada mais simples, e ele foi muito determinante na jogada que deu o passe para o gol do Barreiro no Clássico, na jogada do cruzamento que ele faz para o Barreiro no jogo contra o Santos, no gol que ele fez contra o Flamengo. Então, o Breno Lopes, ainda para mim, é um dos principais jogadores, e eu nunca teria feito a última troca que o Palermo fez. Eu achei inadmissível o Breno Lopes ter sido sacado, para o Barreiro ficar em campo e você causar um efeito cascata de problema. Porque além de você colocar o Barreiro, deixar o Barreiro cansado dentro de campo, um jogador que fica dentro de campo, toma um amarelo, você perde o seu centroavante para o jogo seguinte, foi um grave erro que daqui a pouco eu vou ficar no Palermo. E aí, já falando do Barreiro, o Barreiro, para mim, jogou bem, não vai ganhar o verde mais forte, começou, né, fez um belo gol, lutou bastante, primeiro tempo dele, muito bom, mas no segundo tempo ele já estava extenuado. E aí a gente começou a ver um jogador pilhado dentro de campo, porque ele queria ajudar, mas ele não conseguia prender essa bola na frente, ele não conseguia mais dar a qualidade necessária, né, para aquilo que precisava. Então o Barreiro vai ficar com jogou bem também, foi um jogador importante, para mim foi melhor do que o Pierre, por exemplo. Tá ali disputando com o Ávila para mim, para saber quem é o melhor, que daqui a pouco eu defino. Então, Barreiro jogou bem. Muito bem. Vamos agora falar dos substitutos, tá? Como Minhoca pontuou, Martim Palermo optou por fazer mudanças assim, 2 blocos muito claros. Fez 3 mudanças no intervalo, então voltou com um time bem modificado aí do vestiário, e depois deixou 2 mudanças mais para a reta final, né? Entrando o Matheus Rossetto no lugar de Pierre, e essa última que Minhoca acabou de comentar, que foi a entrada de Davidson no lugar de Breno Lopes e não de Barreiro, como defende Minhoca aqui. Portanto, Minhoca, vamos distribuir aí os conceitos dos substitutos, as escolhas do professor Palermo aí para o decorrer da partida. Vamos lá, começando com o Davidson, pode colocar logo bolinha branca. Entrar aos 44 do segundo tempo, eu achei um absurdo completo, assim. Já era para ter feito isso, sabe, assim, 15 minutos antes, 3 minutos atrás. E acho que ele perdeu muito, assim, um jogador que pudesse estar na área, referência, lutando ali. E o Davidson, com todas as palhaçadas que faz, é um jogador que pode colaborar. Não à toa ele fez o gol contra o Grêmio lá, né, no Rio Grande do Sul. Como eu falei, é um jogador abaixo do Barreiro? Concordo, mas você não teria perdido o Barreiro para o jogo seguinte. Então foi um grave erro na minha avaliação do Palermo ter colocado o David já aos 44, tanto que ele, a jogada que ele participa é uma furada de bola, que aí eu já chego no outro atacante, o Moisés. O Moisés entrou muito mal, muito mal, assim. Teve jogada, fez algumas jogadas ali, mas exagerou em drible, perde uma rara chance que sobra para ele inteiro na jogada, para bater no gol, ele chuta essa bola para fora. Então, Moisés, não tem como, com toda a qualidade que ele tem, uma chance como essa não pode ser desperdiçada. Aquela chapada lá para cima maltratou, né? Não dá, pô. Você vai tentar uma bola no ângulo, chapada, com 2-2, sabe? Você tendo aberto o placar, tomado uma virada, o gol da maneira que sai do empate é uma jogada inusitada de uma bola que vai direto no gol. Então, assim, é fazer o mínimo. Então, Moisés, infelizmente, vai ganhar o vermelho, porque já tinha cometido, assim, falhas em outros jogos também, né? Já tinha causado, não tinha jogado bem contra o Ceará, entrou também perdendo chance contra o Santos, e agora vai pesar mais. Porque antes eu pesava o fato de não jogar há muito tempo, mas segue cometendo muitas falhas, e o Moisés precisa fazer, né? Como eu falei, estava citando o caso do Breno Lopes, né? Dá um drible, não precisa fazer o segundo, precisa tentar fazer o terceiro. Então, tem exagerado demais e a torcida ficou bem irritada também com algumas jogadas.
Outro jogador... Você, Herrera, entrou na vaga de Pochettino também ali no intervalo. Eu confesso que o Herrera conseguiu até jogar melhor que o Pochettino, vai ganhar um razoável, algumas jogadas que ele conseguiu puxar, mas errou também algumas jogadas. Não acho que foi um jogador tão determinante. Eu acho que o que eu já falei algumas vezes, vale para os três, sabe assim? Para uma equipe que está vivendo que o Fortaleza tem, meu amigo, faça a jogada simples. O Herrera teve jogada ali que era para ter batido no gol e acabou errando assim em alguns momentos. Então, vai ficar com razoável. Outras jogadas ele acertou, é verdade, mas no geral era para ter feito o que eu falei, tanto para o Breno Lopes como para o Moisés, né? Meu amigo, é uma jogada, você está de frente para o gol, é uma limpada e bate no gol. Se é ali, é o último minuto, você vai fazer isso. Então, para que você vai fazer isso faltando 10 minutos, fazer uma jogada a mais, fazer uma jogada... E o Herrera finaliza bem. Essa é a grande questão. Tentou uma cabeçada também perigosa, conseguiu melhorar a equipe ali do lado direito, principalmente com a saída do Pochettino. Mas, volto a falar, eu pensaria no Priol. Sinceramente, o Priol, para mim, é um Você jogador vem que não... destacando isso há algumas rodadas, né, Leon? porque é um jogador dinâmico, é um jogador jovem. E é que tá, vai botar o garoto na fogueira. Na fogueira foi que esse garoto mais respondeu. Na era Paiva, era o melhor jogador do Fortaleza sobrando. Vai falhar? Claro que vai falhar, é um garoto. Mas é um jogador voluntarioso, é um jogador que... O Moisés, numa jogada como essa, o Moisés acha que vai fazer um golaço. E não precisa disso. O próprio Prior é um jogador que faz o simples. O gol que ele fez, estou lembrado contra quem? Que o primeiro gol dele, ele viu que ele estava adiantado. Então, um chute simples, não tentou driblar, não tentou fazer uma jogada com efeito, não tentou bater virando a cara. É isso. Jogador operário, sabe? Que é até um termo que a Guigui lá do canal dela tinha falado do jogador do Ceará. É isso. Para uma equipe que está numa situação que o Fortaleza está, não é inventar, é fazer o simples. Então, Matheus Pereira, que foi outro que entrou também no intervalo. Ele faz aquele golaço, né? Vai ganhar um ruim, tá? Vai ganhar um ruim só, tá? Porque, assim, para mim poderia ser um vermelho. Porque, de fato, o gol dele é o que coloca o Fortaleza no jogo, mas eu acho que ele cometeu muitas jogadas erradas. No segundo tempo, o jogador que mais... Você pode dizer assim, mas chamou o jogo... Não... Concordo. Mas na hora que você chama o jogo, você entende como jogar o jogo. O Matheus Pereira chamou o jogo e parecia que só ele era responsável por decidir o jogo. E é que tá. Eu acho que o gol colocou na cabeça do Matheus Pereira que era só ele. Bola parada, que aconteceu, outras bolas paradas que aconteceu, não bateu uma falta decente, jogada de bola comprida, desnecessária, o Fortaleza indo para o contra-ataque, com jogadores para trabalhar essa bola, ele tentando fazer bola longa de maneira desnecessária. Essa que eu achei mais inadmissível de todas. Na hora que ele recebe essa bola na direita, o Grêmio todo aberto, com o Breno Lopes livre e o estádio inteiro gritando para acelerar essa bola para o Breno Lopes. Ele bota uma bola em profundidade, eu acho que foi para o Barreiro, e perde uma jogada de ataque que deveria ser aproveitada. E junta-se a isso ainda a expulsão, né? Que eu acho até foi um erro da arbitragem não ter expulsado direto ali na jogada. Então, assim, o Matheus Pereira entrou mal. Chamou o jogo? Chamou. Mas chamou o jogo para cometer muitas decisões erradas que, para a qualidade de futebol que ele tem, ele cometeu muitos erros. Muitos erros. Eu pensaria em colocar Pablo Roberto ali, de início, que era um jogador que tinha mais embate físico, mas nessa característica, né, como eu falei, teria colocado o Matheus Pereira, quem sabe, para os minutos finais. Mas muitas escolhas erradas e eu acho que foi muito individualista. Achou que podia colocar a bola onde quisesse, podia resolver o jogo, podia resolver... Qualquer momento, o Matheus Pereira queria fazer uma jogada além do simples, e era fazer o simples hoje. A própria jogada, o gol que sai, é um gol simples. Ele joga uma bola, a bola entra e acabou empatando. Então, acho que foi muito nocivo o Matheus Pereira, só não vai ficar com a nota mais baixa, porque, de fato, o gol dele foi que recolocou o Fortaleza no jogo. E para terminar, o Rosseto... Vai dar alguma nota para ele? Porque ele entra no finzinho também, né? Não, ele já entra ali no final, mas eu acho que foi uma troca que eu achei também errado do Palermo. Poderia ter aberto mão, já que você tinha o Matheus Pereira, você poderia ter colocado ali um dos jogadores, né? Com característica de voltar um pouco mais, fazer uma outra formação. Achei muito protocolar essa escolha. Claro, o time ia ficar mais exposto, o Fortaleza? Ia. Mas poderia pensar em colocar o Pablo Roberto, né? Que é um volante que vai mais faz o área-área ali. Não sei se o Pablo Roberto estava apto para esse jogo.
Mas, de toda forma, deixa eu até dar uma olhada aqui rapidinho. Tava não. Mas, enfim, eu acho que tinha outras peças ali mais interessantes para colocar. Como eu falei, né? O caso do Prior poderia ali funcionar como um segundo volante ali para ajudar na construção. De toda forma, acho que a escolha do Rossetto foi uma escolha muito convencional e não acho que causou o efeito desejado. Para mim, vai ficar com um jogo ruim. Acho que o Rossetto não fez uma boa partida, foi muito protocolar. Não cometeu, assim, muitos erros, mas alguns erros. Entrou abaixo, né? Em termos de rotação. Não deu a devida qualidade que o Fortaleza necessitava. Então, e hoje, vamos de mister ou de treinador? Palermo vai ficar com um ruim, laranja aí para ele. Não gostei da escalação inicial. Poderia ter corrigido ainda no primeiro tempo, na minha avaliação, não corrigiu. Quando ele corrige na volta do intervalo, acho que eu achei ótimo. Acho que eu defino muito como uma situação desequilibrada dentro de campo. Como eu falei, acho que o Matheus Pereira não era jogador para entrar logo de imediato. Acabou dando certo. E na hora que deu certo, ele deveria já ter consertado algo que, para mim, na minha avaliação, não estava funcionando de maneira imediata. Demorou muito para colocar o Davidson. Era para ter tirado o Barreiro. Não só acabou não conseguindo os pontos dentro de casa que deveria, como acabou comprometendo mais o jogo contra o Atlético Mineiro do jogo da quarta-feira. Então, dito isso, vai ficar um e não vai ficar um péssimo, que eu acho que o time ainda conseguiu ter um pouco de qualidade. Em alguns momentos, por exemplo, fez certo em tirar Crispim e Pochettino no intervalo, na minha avaliação, mas entra muito naquela conta que eu já falei várias vezes aqui, né? Tem muito jogador que o Palermo vai insistindo. Como eu falei, do caso do Diogo Barbosa, e o Diogo Barbosa não está sendo listado. O Lucero, que vem quebrando a bola, agora ele entendeu. Então, enquanto ele não acordar, e aí já pode ser tarde demais, tem jogador no banco que ele poderia estar utilizando. Como eu citei aqui, já insisti algumas vezes com o garoto, né? O Priol. Muito bem, meu caro Thiago Minhoca. Vamos o melhor aí, tá? o melhor em campo. Eu vou ficar com Ávila ou Barreiro? Eu vou ficar com o Barreiro ainda. Acho que o Barreiro foi importante, ainda criou algumas jogadas, acho que foi o jogador ainda que acabou colaborando mais. O Ávila também foi muito bem. Enfim, acho que no que pôde ajudar o Barreiro ainda foi o melhor na minha avaliação. O Ávila também foi muito bem, mas Barreiro vai fazer muita falta. Agora sim, meu caro Thiago Minhoca, a gente conseguiu finalizar o nosso campinho. Tá aí para o print, para a gente finalizar também o nosso programa. Eu queria agradecer esse papo aqui com o Thiago Minhoca. Obrigado pela companhia. Agradecer mais uma vez aqui ao nosso querido Márcio Souza, que esteve conosco na direção. E agradecer principalmente a você que está conosco na audiência, nos ajudando a crescer. Se você puder deixar seu like, deixar seu comentário, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo, a gente vai ficar eternamente grato. Forte abraço a todas e todos e uma ótima semana, galera. Forte abraço. Valeu. Tchau, tchau.